Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao podcast Atualiza Universo. Eu sou Alessandra Assis, psicóloga, mentora, palestrante e idealizadora desse podcast que conversa com você e traz inúmeros insights para uma vida mais plena, mais significativa. Hoje nós iremos falar de assuntos polêmicos. Você quer saber mais sobre ciúmes, traição, autoestima, relacionamento em tempos de liquidez afetiva? Sim, vivemos um tempo de liquidez afetiva. O que está acontecendo? E a minha convidada é a terapeuta e mentora especialista em relacionamento e autoestima, Grace Marim, uma gaúcha deliciosa, que eu estava super ansiosa para ela vir para São Paulo, para a gente bater esse papo ao vivo aqui, nós duas juntas, para você assistir daí e deixar seus comentários aqui conosco. Vem conosco, Grace, obrigada por ter aceito esse convite, que prazer estar aqui em São Paulo. Eu que E agradeço. estar participando de vários podcasts, trazendo Aproveitando todo o você seu no clube, né? conhecimento, né? É um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. E vamos ver o que vai sair aqui hoje, hein? Quero ver o que tu preparou para me perguntar. Nossa, eu fiz aqui inúmeras perguntas também, sendo especialista em relacionamento, mas eu sempre gosto de ouvir o que as outras pessoas têm para dizer sobre esse tema, com as suas experiências também nos seus atendimentos. Enfim, acho que vai ser um bate-papo bem gostoso e tenho certeza que a gente vai trazer aí inúmeros insights para quem estiver nos ouvindo, nos assistindo, ideias, opiniões, divergências ou não, mas vamos conversar sobre. Eu acho que a autoestima, ela está muito ligada ao autoconhecimento. Com certeza. E ela é muito importante para qualquer relacionamento. E a gente precisa conversar sobre isso e até, de repente, dar algumas dicas de como as pessoas podem conseguir ter mais autoestima e por que não se relacionar quando tiver com a autoestima tão baixa, o que que isso pode acontecer. Enfim, vamos ouvir a sua opinião. Vamos começar com essa aqui, ó. Quais são os desafios de manter um relacionamento nos dias de hoje, com essa liquidez afetiva que a gente ouve tanto falar, o amor líquido do Bauman, por exemplo? É porque hoje tá todo mundo, né? São vários os pontos, né? Mas a maioria das pessoas tá desistindo muito rápido, né? O pequeno empecilho que aparecer já é sinal de não, eu vou trocar. Por quê? Porque as pessoas têm uma falsa ilusão, né, de achar que tem muitas pessoas à disposição por causa das redes sociais, né? Que tu entra lá, o teu direct, tu posta uma foto, um monte de gente curte, um monte de gente comenta, um monte de gente te chama no direct, daí tu pensa, não deu certo com esse aí porque me irritou um pouquinho, tô cheia de pessoas me querendo, então eu vou já dar o pé mesmo. Nossa, mas isso é uma grande ilusão, né? É, Não sei totalmente. como que é a sua realidade lá com as gaúchas, lá em Porto Alegre. Mas aqui, olha, conheço mulheres lindíssimas que recebem, sim, chaminha no direct, curtida, ou como eu costumo dizer, né? Às vezes elas ficam encantadas porque o homem respondeu com 6 kkk. E aí já acho que tá apaixonado, né? Se fosse 3, não, mas como ele respondeu com 6 kkk, puxa, nossa, ele me ama. Então, eu percebo assim que com poucas migalhas, elas já entendem aquilo como, ele me ama, ele me quer, com poucas migalhas mesmo. E realmente isso é bem preocupante. Você acha que as redes sociais prejudicaram um pouco também essa coisa dos relacionamentos mais eficazes, mais duradouros? Com certeza, né? Porque as pessoas têm essa ilusão de porque estão recebendo like, estão recebendo comentário, estão recebendo chaminha no Stories, isso aí é o interesse do outro. Até pode ser, mas é um interesse raso, é o interesse de ficar contigo. E isso não preenche ninguém. Quem quer ter um relacionamento, quem quer ter, né, um relacionamento duradouro, não deve se emocionar porque recebeu um like, uma curtida, ou um oi no direct, ou uma conversa rasa no direct, porque isso não vai levar ninguém a ter um relacionamento profundo, né? Mas as pessoas se iludem, elas confundem o interesse em ficar com o interesse em se relacionar, né? E daí depois elas vão vendo que, tipo, eu larguei fulaninho porque fulaninho não tava sendo o mão pra mim. Eu vou pegar outro. Mas daí vai lá e vai dar chance pra aquele que escreveu no direct, ele só queria pegar ela, sair com ela uma noite. Que frustrante, né? Então, tipo, a gente tem que parar de confundir, sabe, migalhas com algo que é realmente real. E isso pra homem e pra mulher também, né? Os homens também pensam, porque quando... Ainda tem aquele negócio que se chama prova social, né? O homem, quando ele tem uma mulher, ele fica mais atraente aos olhos de outras mulheres, né?
Tem um E com a estudo. mulher não acontece? Ela tem Não tanto porque o homem tende a respeitar o homem e a mulher tende a não respeitar a mulher, entende? Então o homem Que quando feio, mulheres. mas acontece muito, né? A mulher, quando vê o homem tendo uma companheira, chama-se prova social. Então, ele foi aceito, né, por esta mulher. Então, ele deve ter alguma coisa boa. Ela, quando ele estava solteiro, ele pensava, ninguém tá querendo, tá solteiro porque ninguém quer. Aí uma mulher foi lá e disse, tá bom, eu vou assumir esse homem. Aí outras mulheres pensam, tem alguma coisa de interessante com esse homem. Mas, às vezes, é só pra se provar mesmo, pra se validar. Não quer dizer que ela queira ter um relacionamento. Às vezes, ela quer provar que ela é melhor que a mulher que tá com ele, tentando pegar ele pra se provar que, né, que ela é superior. Essas coisas infantis, às vezes, né? Então, Sim, tipo, mas acontece. acontece Competição muito. feminina. E por outro lado, o homem tem uma tendência a respeitar outros homens. Então, quando a gente tá num relacionamento, os homens, ao saber que tu tem um relacionamento, eles tendem a respeitar o relacionamento por causa do homem, não por causa da mulher, mas sim por ter muito respeito por outros homens. Eles não vão se arriscar. Entende? Quanto melhor tiver esse homem, quanto mais a valor ele tiver, menos ele vai dar em cima de uma mulher que já tem um compromisso. Agora, quanto menor for o nível dele, mais ele vai fazer isso, porque ele também não tem nada a perder, então ele vai mesmo. Mas pessoas de valor, tanto homem quanto mulher, não vão se atrair, se interessar e dar em cima de pessoas que estão num relacionamento. Mas as pessoas que não têm, né, tão bem assim, elas vão fazer isso por birra, por validação e por vários outros motivos. Nossa, vamos pegar um gancho dessa história, então, dessas pessoas que não têm valor e de repente vão ali atrapalhar um casal e tudo mais. O que que você pensa sobre traição? Gente, esse é polêmico. É, Eu sou contra a traição, mas eu acho que a gente tem que ter um olhar muito mais amplo quando a gente vai falar de traição do que aquela simples palavra, aquele simples clichê, né? Ai, quem trai é porque não tem caráter. Realmente, traição é uma escolha? Concordo que traição é uma escolha. E tem pessoas que traem porque realmente tem desvio de conduta. Existem essas pessoas que tu pode dar tudo pra ela, ainda assim ela vai querer caçar por fora. E são pessoas que têm desvio de conduta. Mas existem outras pessoas em outros cenários que, se a gente for conversar com a pessoa, tu vai ver que a pessoa não é uma pessoa ruim, que ela não é uma pessoa mal intencionada ou às vezes até egoísta. Às vezes ela esteve num relacionamento por muito tempo, ela lutou tudo que ela podia pra melhorar. Ela foi lá e disse: "Olha, eu preciso que isso aqui melhore. Olha, eu preciso que tu me dê mais atenção. Eu preciso que a gente faça mais coisas juntos. Eu preciso que as coisas melhorem". E a pessoa não dá um retorno, não escuta ela, ignora todas as demandas dela e às vezes até humilha ela. Aí ela se sente inferior. E ao pessoa se sentir inferior, e se ela não tem autoestima boa, nesse caso, quando a pessoa não tem fica autoestima, mais vulnerável, né? ela fica mais vulnerável, ela já não tem autoestima boa, né? O parceiro ou a parceira não tá validando ela de jeito nenhum. Ela fica com a autoestima mais fragilizada e ela acaba o quê? Buscando validação em outro lugar, porque ela não quer se sentir, ninguém quer se sentir inferior, ninguém quer se sentir, né, não vou falar palavrão aqui, mas ninguém quer se sentir um cocô, né? Então, tipo assim, às vezes tu se sente se o teu parceiro não tá nem aí pra ti, se a tua parceira não tá nem aí pra ti, tu fala, nunca é escutado. E aí vem outra pessoa de fora e te dá tudo aquilo que tu queria receber do teu parceiro ou da tua parceira. Se alguém percebe ali, tem pessoas, tem alguns homens, tá falando em relação heterossexual aqui, né? Falando em homem e mulher. Mas se alguns homens, por exemplo, percebem a casadinha carente, facilmente é um alvo. É um alvo fácil para os aproveitadores, né? Sim. E acaba que ela se colocou naquela situação, a gente vai dizer que ela é uma pessoa ruim. Eu não quero categorizar a pessoa como pessoa ruim, mas ela é uma pessoa que tá frágil emocionalmente, Isso, né? exatamente. É uma pessoa que, ao invés de a gente julgar, a gente deveria dar uma assessoria pra ela, porque ela tá precisando, né, se encontrar, se reconectar com ela, encontrar valor nela mesmo, porque ela foi fazer isso pra buscar valor fora. Como ela não conseguiu encontrar dentro, ela foi buscar fora, né? Não conseguiu encontrar dentro dela, não conseguiu encontrar dentro da relação dela, pra ela não morrer. Ela foi buscar isso fora. E eu não tô dizendo que isso é certo ou que isso é errado. Não existe certo e errado, É. né, gente? Existe diferente. Eu acho que concordo com você plenamente. Acho que traição é uma escolha. Acho que sim, existe desvio de conduta. Em alguns casos, existem, inclusive, transtornos psiquiátricos que também justificam a traição. Mas eu acho que existe sim a questão da escolha. E sempre existe dois lados. Toda história tem dois lados, né? A gente tem que escutar. Por exemplo, esse exemplo que você deu de uma mulher que está vulnerável, que, né, sinalizou para a pessoa todas as carências dela, e a pessoa, além de não atender às necessidades dela, ficou ali no desprezo, é uma pessoa que está muito frágil, muito vulnerável. E se outro, aproveitador ou não, percebe essa abertura e vier com as palavras certas, com as linguagens de amor certo, né? Atenção, atos de serviço ali, com palavras de afirmação, tudo aquilo que de repente ela estava carente, precisando, ela fica muito vulnerável para isso, né?
E acaba acontecendo. E sempre, como aquilo que a gente falou, né? Tem 50%. Todo mundo tem os 50%. Ok, ela teve a escolha de trair, é uma escolha dela, sim. Mas e o marido é uma pobre vítima, um inocente que não colaborou pra nada por aquilo? Não, É. ele estava desprezando ela, ele estava ignorando ela, né? Então ele também tem a colaboração para aquilo que aconteceu, não defendendo ninguém outra vez, só dizendo que tudo tem os dois lados, né? A gente Sim, sempre eu tem que creio. avaliar o contexto inteiro, não só um pedaço da situação, né? É. E você acredita na questão do amor monogâmico? Eu acredito porque eu sempre consegui praticar a monogamia, mas eu também entendo que muita gente isso não funciona para todo mundo, né? Mas eu também acredito que isso é uma falta de domínio, porque o desejo vai dar em todo mundo, né? Sim, todo mundo tem. Todo mundo tem desejo. Eu não posso impedir que venha o desejo na minha cabeça de achar outra pessoa bonita fora do meu relacionamento, ou me atrair até ter um certo interesse. Mas eu consigo fazer o autocontrole de dizer, não vou botar, alimentar isso aqui, É, né? o que eu penso é assim, eu sempre falo para os meus pacientes, amigas no geral, você tem que pensar o seguinte, oportunidade todo mundo tem. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Desejo, admiração por uma pessoa bonita ou atração, as pessoas também têm. É Uhum. difícil isso, as pessoas têm. E hoje acho que com as redes sociais fica mais fácil, como a gente estava falando no começo, de você estar ali numa vitrine, né? Então vão surgindo mais oportunidades. O que você tem que pensar, no meu interessante ponto de vista, vale a pena trocar uma aventura por aquilo que eu quero para uma vida inteira? Uhum, Né, então, se você está num exatamente. casamento, pensando ali no nosso começo do nosso bate-papo, da liquidez, né, afetiva, mas se você está numa relação estruturada, que dentro de tudo aquilo que você idealizou, a maioria preenche, né, porque não existe relação perfeita, mas está muito próximo do que a gente acredita ser o perfeito, que a gente acredita ser o bom para nós, que atende a maioria das nossas necessidades, você vai trocar tudo aquilo que é seguro por uma aventura? Para e pensa se vale a pena. Aí que vem a questão da escolha. Eu penso muito Exatamente. nisso, sabe? É, tem que ver o que mais vale a pena e a gente não pode ser igual um animal, né, sair pra ir deu oportunidade, vou pegar porque tá na minha. Tá Gen fácil. gente, não pode ser assim como um animal sem autocontrole, né, a gente tem o direito, tem condições de pensar e analisar se aquilo vale a pena ou não, e eu sempre penso: "O que vale mais, uma família ou pegar alguém?" Porque tu pode até não ser descoberto por um tempo, mas em algum momento a verdade sempre aparece. Olha, eu Então acho que hoje em dia é muito arriscado. Pela minha experiência clínica e experiência com amigas e tudo, acho que é muito arriscado. Com as redes sociais, com a tecnologia, não tem como você não ser pego. Uma hora cai, sempre uma hora aparece. aparece. Que é um ponto interessante para você. O que é traição? A traição é tu romper um acordo, né? Então, qualquer acordo que for rompido é uma traição. Se a gente resolve entrar em um relacionamento e nós vamos ter uma relação monogâmica, que eu tô de acordo e tu tá de acordo, se eu for respeitar a monogamia e tu não, já houve traição, né? E se o meu acordo contigo é que tu não é pra curtir fotos de outra mulher, por exemplo, porque isso pra mim seria encarado como tu demonstrar um interesse em outra mulher e tu curtir, pra mim isso já é traição, porque era um acordo que foi desrespeitado, né? A traição não é só o sexo em si ou tu ir pra ação. Tanto que agora recentemente aconteceu aquele negócio com a Isa, né, que o ex-marido dela, ex-namorado, não tenho certeza, estava trocando mensagem com uma ex-namorada. Então, Uhum. pra mim aquilo já é uma traição, porque ele estava num Tudo relacionamento que é com ela. escondido é traição, né? Exato, tudo Você que é tem que escondido. esconder, você Exatamente. E tem que tá esconder rompido um porque é acordo, né? traição, né? Exatamente. Apagou conversa, tudo escondeu, tá fora do acordo, é porque realmente é uma Teve traição. desrespeito, né, ali. Acho que tem que pensar sempre na questão da lealdade, né? Uhum. Quanto um é leal com o outro, é aquilo que você disse. Então, tipo, o que foi acordado entre nós? Vamos ser leais, né? Uhum. Mulher gosta de ser ignorada? Conta sobre isso. Gente, mulher não gosta de ser Quem ignorada. gosta de ser Menina ignorada? gosta de ser ignorada. Ou uma mulher muito ferida, né? Mas uma mulher que já se curou, que já investiu em autoconhecimento, que gosta de si mesma, o cara ignora ela, pra ela aquilo é um tchau, esse não é a pessoa. O ignora que a gente está falando é aquilo do, tipo, joguinhos de conversa, no sentido, Exato. tipo, demorar para responder. Eu detesto isso. Terrível, é que nós já somos umas mulheres maduras, né, a gente também já investiu muito em autoconhecimento, a gente trabalha com essas coisas, então, pra mim, no momento que um homem me ignora, pra mim aquilo é um adeus, esse homem não tá interessado em mim e eu não vou ficar aqui me esforçando querendo provar pra ele que ele tem que me escolher, porque pra mim já tá claro que aquela pessoa não é pra mim. Eu quero um homem que me valorize.
porque eu também vou valorizar esse homem. Agora, o que que as meninas querem? As meninas, elas têm mais interesse naquele menininho que ignora elas, que faz joguinho, porque elas querem se validar. Elas não estão bem com elas mesmas. Elas ainda não... Poder da conquista ali. É, Desafio. ou às vezes até uma ferida interior que tem da criança interior, né? Que não foi abandonada pelo pai, não foi vista pelo pai. Então ela bota inconscientemente, eu vou fazer esse homem, vou conquistar esse homem, porque daí, inconscientemente, ela tá como se estivesse se referindo a conquistar o pai, sabe? Ganhar o amor do pai. Ganhar o amor daquela pessoa é como se fosse ganhar o amor do pai que ela não ganhou na infância. Algo assim. Então, conforme a gente vai se curando, a gente não precisa mais se validar tentando conquistar alguém que não tá ali disponível para a gente. Quanto melhor tu tiver contigo mesmo, mais tu vai escolher parceiros que também enxergam o teu valor e que tu não tem que se provar, né? Que eles também estão ali para somar. Quem quer provar o seu valor, se validar, precisa de validação externa, porque a validação interna ainda não aconteceu, né? Exatamente. E fica bem mais atraente, né? Essa mulher, por exemplo, que conhece o seu valor, né? É um conjunto. Exatamente. Ela fica uma mulher super atraente aos olhos de homens atraentes e espanta os meninos, né? Os meninos ficam ali, tipo, vou fazer um joguinho com ela. Fez o joguinho, perdeu ali. Ele E não quais tem são mais as chance. características desse homem atraente? Vamos perguntar para Grace, ela namora, tá, gente? Mas ela já foi aí solteira, já esteve aí no, vamos dizer assim, no ambiente, escolhendo pessoas. E assim, eu tenho amigas solteiras, divorciadas, enfim, separadas, algumas algum tempo sem namorar já. E elas dizem que tá muito difícil. Eu não sei se tem uma inibição por conta do assédio, o que acontece. Tem até alguns vídeos que têm viralizado no TikTok também, falando bastante sobre isso. Meninas novas, da idade do Gabriel, aí 23, 24, 25 anos. Eu fui na balada, tô lá, não sei o quê. Puxa, os meninos não chegam, ou as mulheres mais velhas, os homens não chegam. O que que acontece? Que dificuldade é essa? Será que tem alguma coisa com relação a essa coisa de tudo virou assédio, que tem dificultado os homens chegarem nas mulheres? Ou, de repente, esse homem atraente, como você falou, quais são as características desse homem atraente? Ou será que fica cada um num canto esperando o outro chegar? O que está acontecendo hoje em dia? Isso que tu falou, né, de que tudo é assédio, é uma coisa que tá muito em voga hoje. Os homens estão com um pouco mais de receio de chegar na mulher, Eu, porque se fosse homem, eu teria. porque só da mulher dizer que se sentiu assediada, ela pode ir, né, pra delegacia e acabar com a vida desse homem. Então, isso realmente é uma coisa preocupante. Mas aí também, um homem de valor, ele vai saber em quem chegar. Ele não vai, tipo, deixar de chegar numa mulher que ele viu que já deu abertura pra ele com um olhar ou com alguma coisa, só porque ele tem medo de ir pra delegacia. Isso também é uma questão que a autoestima do homem também pode estar fragilizada pra ele deixar de fazer um movimento por medo de, entende? Pode ser que aconteça, assim como pode ser que não aconteça de a mulher ir pra delegacia. Não é todas que vão fazer isso, né? Existe o risco, existe, mas não são todas. Então, o que tô perguntando, né? São as características de um homem de valor? No meu ver, né? É o homem ter palavra, aquelas coisas que ele falar que vai fazer, ele vai fazer. E faz muito mais do que fala, inclusive. É um homem que ele tem, né, foco nas coisas que são realmente importantes. Então, no autocuidado, no trabalho e na família. É o homem que não tá buscando ainda, que não tá com aquela mente de egoísta e buscando os prazeres só focado em si próprio, que é o que o menino faz, né? O menino, ele tá muito focado nos prazeres e o mundo gira em torno ao redor dele e ele quer pegar todo mundo. O E a homem gente está falando de meninos aqui de 30 e poucos anos, tá? que não tem nada a ver com idade, né? Que é uma questão de maturidade. Isso. Tem meninos de 50 e homens de 18, né? Isso não é uma questão de idade, isso é uma questão de mentalidade mesmo. Então, o menino, ele tende a buscar, né, pegação e prazer e videogame e farra e tal. O homem, não. O foco do homem, né, é em construir uma família. Ele quer uma mulher que esteja no nível dele, né, que tenha princípios, valores parecidos com o dele. E ele quer construir, tá focando no trabalho dele, não tá focando no corpo dele, tá se cuidando. Então, é muito mais uma diferença de mentalidade do que uma diferença de idade, né? Sim, de propósito, né, ali. Uhum. E só o amor é suficiente para manter um relacionamento? Nunca foi só o suficiente, né? Inclusive, se fosse assim, todas as pessoas que se amaram estariam juntas até hoje. E quantas pessoas terminam relacionamentos se amando? Mas por quê? O que faz um relacionamento funcionar não é o amor em si. O que faz um relacionamento funcionar é a maneira que as pessoas se relacionam. Então, se eu consigo me relacionar bem contigo, o nosso relacionamento vai ter condições de ter durabilidade. Mas se a gente, por mais que se ame, por mais que se goste, está sempre brigando, não consegue ter uma comunicação efetiva, com problemas que são solucionados de acordo com conversa, que a gente vai lá, isso aqui tá me machucando.
e o outro também expõe o que tá machucando. Como é que a gente faz pra resolver? E resolve, esse é o casal que vai adiante, né? Porque o sentimento, ele é uma coisa muito efêmera, né? E às vezes a gente tá gostando muito, daqui a pouco a gente tá gostando pouco. E assim vai a vida. A gente nunca vai gostar, tipo, pra sempre igual e sempre vai ser aquela loucura do início, né? O sentimento, às vezes, ele tá mais alto, às vezes ele tá mais baixo, e não é ele que segura. O que segura é a mentalidade das pessoas. As Sim. pessoas que conseguem resolver conflitos, as pessoas que não são egoístas, que pensam no outro também, né? Isso é muito importante, porque quando a pessoa é muito egoísta, ela não consegue fazer um relacionamento funcionar. Tem que ser tudo do jeito dela. E o outro? Aí o outro ou se anula completamente, né? Aham. E vive infeliz, ou o outro vai embora, porque se tem que ser tudo do meu jeito, quem é que vai se relacionar comigo? Só uma pessoa que tem autoestima muito baixa, que tá numa infelicidade, tolerando tudo e fazendo tudo só que eu quero. Essa pessoa tá feliz ali? Não tá. Vive infeliz, com certeza. Então, tem um texto do Arthur de Távola, que é um psiquiatra, que ele fala bastante sobre isso. Só o amor não basta. É um texto que eu não sei se você já leu esse texto, mas é um texto que eu indico super para os pacientes em terapia de casal. Ele fala justamente sobre isso. Só o amor não basta. E não basta mesmo, né? Tem que ter tolerância, tem que ter comunicação, tem que ceder um daqui, o outro cede dali, aquilo tudo que você disse. A gente tem que ter esse conjunto de coisas que é escolher fazer a relação dar certo. Exatamente, né? Que é tu querer construir, tu olhar para aquilo, tá bom, não tá perfeito porque nunca vai estar, mas o que que a gente pode fazer, né? E eu acho que tem uns pilares que tem que ser levados muito em consideração para um relacionamento dar certo, que é respeito, eu te respeito, tu me respeita, diálogo, vamos conversar, o que tá ruim, vamos resolver, né? Diálogo, respeito, verdade, a verdade tem que estar sempre. Confiança. Exato, mas para ter confiança tem que ter verdade, né? Então, por mais ruim que seja o que esteja acontecendo, a gente não pode, né, mascarar, fingir que não tá acontecendo, porque não desaparece se eu não falar. Só vai desaparecer se eu me abrir, for vulnerável, falar, ó, não tô gostando disso, aconteceu tal coisa, não é legal, mas vamos resolver, né? E também a conexão. A gente tem que aumentar a conexão, e para aumentar a conexão, tem que dedicar tempo para aquela relação, né? Passar tempo com aquela pessoa, sair com ela, né? Tem que ter intimidade, momento de sim. intimidade, porque as pessoas Tem intimidade. O vão casal tem que ter deixando, intimidade. o pessoal vai deixando de beijar. Exatamente, deixam de beijar, menina. Eu ia falar isso agora, deixa as palavras na minha boca. Meu. Não beijam de língua, mal dão bitoca. Gente, A gente tem selinho que dá na ensinar, avó, às vezes, pelo amor de Deus. casais, selinho ou beijo na testa. Isso é carinhoso, pode acontecer, obviamente, mas o beijo de língua é imprescindível no casal. E Exatamente. o que a gente tem que fazer, muitas vezes, não é trocar o relacionamento, é mudar a forma de se relacionar. Exatamente. Inclusive, tipo, se tu fosse trocar de relacionamento, tu gastaria uma energia enorme pra começar do zero com outra pessoa. Tu ia ter que falar tudo da tua vida pra pessoa, escutar tudo da vida da pessoa, investir em dates com essa pessoa, né? Sair com ela, ir pra cá, Mas ir pra lá. mesmo casais de longa duração tem que investir em Exato, dates. mas é isso que eu tô dizendo. Tipo assim, tu gastaria uma energia enorme pra começar do zero. Por que que tu não gasta essa mesma energia Exatamente. pra botar dentro de um relacionamento Isso. longo? Muito mais interessante tu salvar o que já tá bom ali construído, toda a confiança, todo o tempo que tu investiu naquela pessoa. É melhor gastar toda essa energia que tu gastaria pra conhecer uma pessoa nova, traz pra dentro da relação, reconquista tua esposa, saem juntos. Lembra o que foi que conectou vocês, conversem mais. O que tá faltando pra ti? Como pode melhorar? Sabe? Vamos fazer a reconexão, se beijar todos os dias, botar todos os dias a gente vai se beijar. Beijo de língua, pelo menos 30 segundos. Tem várias pesquisas que falam que um beijinho de 30 segundos por dia salva casamentos. Sim. Porque se a gente para de beijar e fica só naquele sexo mecânico, isso daí também vai desagradando as pessoas. Tira aquela paixão, aquele tesão mesmo da relação, né? A atração, tudo isso tem que ser reconquistado. Eu falei da Camila Sponton, vou repetir aqui, gente, não existe jogo ganho no relacionamento, né? Então você tem que estar sempre ali. A sedução é ininterrupta durante o processo da relação. Você tem que estar sempre ali conquistando aquela pessoa novamente, conversando, dialogando, saindo, investindo no seu E o erro de muitas relacionamento. pessoas é pensar que depois que porque casou, agora tá ganho, né? Não precisa fazer mais nada, começa a andar feia dentro de casa. Que loucura. Exato. Aí tudo bem tu estar, né? Não tem que estar sempre linda dentro de casa, mas tu está na maior parte do tempo feia. Aí o teu marido sai na rua e vê a maior parte das mulheres lindíssimas, bem arrumadas. É claro que em algum momento ele vai pensar, uai, né? Porque é inconsciente isso. Será que eu escolhi a pessoa certa? Mas é claro que não é só valorizar a beleza, mas a gente tem que fazer. Se ela É o faz conjunto, gente, mas isso faz parte, né? faz parte. o homem- Todo homem chega, sei lá, né?
Ou a mulher também, o verso também pode acontecer. Hoje tem bastante inversões de papéis, né? Algumas mulheres saem para trabalhar, o homem está em casa, ou tanto faz, ou ambos chegam, não importa. Mas chegar, não ter o cuidado de se cumprimentar, de Uhum. conversar, dialogar, de se tocar, né? E de se arrumar para o seu parceiro, tanto um quanto o outro, né? Imagina chegar em casa e ver teu marido jogando videogame, com a cueca furada, assistindo um jogo todo Ah, sujo. Tenebroso. Imagina chegar em casa e ver tua mulher com um coque no cabelo, a que roupa suja do dia inteiro de pijama, que ficou limpando a casa. Essas coisas acabam que afetam o relacionamento, né? lógico que afeta. Então, se a gente fosse conhecer uma pessoa nova, ia ter que investir, ia ter que ficar bonita pra pessoa nova, fica bonita pra pessoa antiga, que já estava ali, que tu já conhece, que vocês se fortaleçam um no outro. É. E invistam, gente. A aparência é uma coisa que é muito importante, querendo ou não, né? É. Eu acho. Bom, não sei, eu tô num relacionamento há 30 anos e a gente tá sempre nesse processo de reconquista. E a gente tem o hábito de sair sempre, sabe? E quando sai, algumas vezes, até na época da pandemia, eu fazia muitas lives, fiz muitas lives. Faltou fazer live com você na época, eu fiz muitas lives. E nas lives eu até expliquei uma vez pro pessoal que a gente inventava um pseudônimo para sair. A gente não era a Alessandra e nem o Valtinho, pais da Carol e do Giovanni. Eu era a Aline e ele era o Caio. E a gente inventava ali aquele personagem naquele momento, naquela noite, não iria falar de problemas, não iria falar de dinheiro, não iria falar de dívidas ou de problemas com filhos ou com qualquer outra coisa, com empresa, qualquer coisa, a gente iria se curtir. E, gente, durante muito tempo foi muito legal, foi muito gostoso essa brincadeira entre nós. Eu acho que casais têm que ter brincadeiras também, Com né? E tem certeza. que ter isso do encontro. Então, a gente tem o hábito de sair, né? Toda semana. A gente sai toda semana, só os dois. Eu acho que isso reconecta o casal. Acho que isso é super importante. Sim, porque tu não pode virar só mãe e ele não pode virar só pai, né? Vocês têm que ter o espaço de homem e Ou mulher. empresários, né? Porque a família também é uma empresa, né? Então, se a gente for só empresários e sócios e for falar só de problemas ou de situações financeiras, fica muito chato. Fica chato. Então, normalmente eu oriento, inclusive, os meus pacientes em terapia de casal, escolhe o dia que vai falar daquele assunto chato. Porque tem gente que fica batendo naquela tecla o tempo todo, né? Tipo, tá com alguma questão ou financeira, sei lá o quê, todos os dias. Haja saco, tanto para o homem quanto para a mulher, né? Haja paciência para aquilo. Então, escolhe um dia, olha, hoje é porque tem assuntos que não dá para ficar protelando, né? Procrastinando. Tem assuntos chatos da rotina que precisam serem ditos. Então, nós precisamos falar sobre isso, mas escolhe o dia que vai falar sobre aquilo. Senão você vai ficar aquela pessoa repetitiva e chata, Sim. falando sempre sobre aquele assunto insuportável que acaba desgastando o relacionamento. Exato. E uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que o homem busca a paz, né? O homem tem uma tendência muito forte a buscar a paz. E aí, se ele chega dentro de casa, o homem já tá estressado, tava lá no trabalho dele, trabalhando e estressado. E aí ele chega em casa, a mulher dele tá só reclamando do que tá faltando, do que tá acontecendo, do disso, daquilo, trazendo problema pra ele todos os dias. Vai chegar um momento que ele vai querer nem vir pra casa, que ele vai aumentar o tempo do Acontece trabalho. muito. Porque o homem também busca admiração, então às vezes no trabalho dele, por mais estressante que seja, ele se sente admirado. Aí ele chega em casa, ele tudo que ele faz tá sempre ruim, a mulher fica só Só reclamando, críticas. só críticas, aí ele começa a deixar de ir pra casa, aumentar o tempo no trabalho pra poder ter a admiração que ele tem lá no trabalho, que ele não tá tendo em casa, né? Que chega todos aqueles hobbies, né? O futebol, aí depois tem o churrasco depois do futebol, aí depois tem o dia do jiu-jitsu, aí depois tem a turma da moto, tem a turma da bicicleta, tem a turma... Sabe aquele perfil daquele homem que realmente foge do convívio familiar, porque a casa deixou de ser um lar, virou uma casa com um monte de críticas, só cobrança, sem validação. Em nenhum momento ele está se sentindo o herói. E o Uhum. homem tem essa necessidade de se sentir o provedor, o herói. É importante para a função mesmo daquela relação. É, mas o que também não deixa de ser responsabilidade dele, né? Porque tudo tem os dois lados. Então, tipo, a mulher busca segurança, né? Sim. A mulher busca amor e segurança. Uhum. Então, se ele chega em casa e a mulher geralmente tá reclamando, ela tá reclamando porque ou tá faltando amor ou tá faltando segurança, né? Então é uma coisa que os dois têm que se dar. A partir do momento que eu sei que o homem busca paz e busca se sentir admirado e a mulher busca afeto e busca se sentir segura, a partir do momento que o homem entrega pra mulher segurança e afeto, ela para de reclamar. A partir do momento que a mulher dá paz pro homem e faz ele se sentir admirado, ele também para de querer fugir dela, Ficam entende? com as suas necessidades básicas atendidas, né? Exato, é uma coisa que um tem que alimentar o outro, né? O homem dá pra mulher o que a mulher quer receber e a mulher dá pro homem o que ele quer receber. E aí funciona, porque senão começa cada um fugir um do outro, né? A mulher tá reclamando, a reclamação é um pedido de socorro, né? Ela tá tendo uma demanda ali que não tá sendo atendida e ela tá reclamando e batendo na tecla várias vezes porque ainda não foi atendida e daí o homem começa a querer fugir. Só que o Uhum. fugir não vai resolver o problema. Resolver o problema é dizer, tipo, parar, escutar aquela mulher, o que que tá acontecendo?
Como pode ser melhorado? Como vai ficar bom pra ti? Aí tu vai lá, cobra essa mulher de afeto e soluciona o problema dela, tu vai ter um anjo dentro da tua casa. Tem até uma coisa muito famosa nos Estados Unidos, um ditado que eles dizem assim, ó: anjos não vivem no inferno. Então, como é que tu quer que a tua mulher seja um anjo se a casa de vocês está um inferno? Então, se tu quer ter uma mulher que é um anjo na tua vida, tu tem que proporcionar para ela o céu. Porque, né, ela só vai agir como um anjo se ela estiver no céu, porque no inferno não tem nenhum anjo, só o anjo E caído não aqui. esqueçam que você, mulher, também tem que dar paz para esse homem, né? É o Exatamente. equilíbrio do dar e receber ali na relação. Uhum. Agora, me fala um pouquinho sobre ciúmes, Grace. O que você pensa sobre ciúmes? Quando que o ciúmes é saudável num relacionamento e quando ele acaba sendo um problema? O ciúmes é saudável quando ele é um ciúme pequeno, né? Que não tá afetando a relação, que não tá prejudicando nem tu, nem outra pessoa. Porque o ciúme, em quantidades pequenas, ele é uma demonstração de amor, que ele não quer perder aquela pessoa, né? Agora, quando começa a ficar patológico, que a pessoa começa a querer te controlar, que tudo vira uma pequena briga, que tem desconfiança demais, aí já é uma coisa que a gente tem que buscar saber de onde é que tá vindo esse ciúme. Esse ciúme que eu tô sentindo, ele é baseado na realidade ou ele é baseado nas vozes da minha cabeça? Porque muitas vezes o ciúme patológico, eles são vozes da minha cabeça, né? Uhum. Eu experienciei lá no passado coisas ruins que me machucaram e agora eu tô o tempo todo esperando que aquilo se repita e eu tô estragando. Fica em estado de alerta, de hipervigilância, né? Exato, mas aí acaba causando estresse pro relacionamento por coisas que nem existem, entende? Então, tipo assim, a primeira coisa quando uma pessoa sente ciúme é ela parar e refletir. Peraí, esse ciúme é baseado em coisas que realmente estão acontecendo e são prejudiciais e eu tenho que ficar alerta? Ou são apenas baseados nos meus medos, nos meus traumas, nas minhas inseguranças e eu estou criando imagens, né, cenários fictícios? E se for o cenário fictício, né, e se for bagagem de trás, de trauma passado, buscar curar. Porque senão vai estragar o relacionamento. E para curar precisa da terapia, né? Porque às vezes fica no estado de paranoia ou de ansiedade muito grande que não consegue viver o momento presente. Você fica muito preso lá no passado. Às vezes, como você disse, normalmente o ciúmes patológico, ele está relacionado a alguma história anterior que a pessoa viveu, ou até mesmo no mesmo relacionamento, de algum trauma, ou com ele mesmo, ou de repente até alguma história dos pais, enfim. Sempre tem algum trauma ali quando tem o ciúmes patológico, e isso precisa ser tratado com terapia. E pra isso é um processo, né? Não é do dia pra noite. Ninguém vai te dizer a palavra mágica que os filmes vai desaparecer da tua cabeça. Mas tu descobrir a raiz, onde foi que começou? Onde foi que a minha primeira memória de que eu não podia confiar nas pessoas, né? Achar a raiz do problema e tratar a raiz do problema tende a resolver. Agora, se a gente vai lá e fica só fazendo coisas paliativas, não vai resolver, né? Tipo, tem que ser um estudo mesmo, de descobrir onde começou, por quê, e ressignificar, botar um outro olhar sobre aquele negócio, sobre aquela situação, para poder se desvencilhar daquilo, né? Porque a gente nunca vai ter a garantia na vida, a vida não nos dá garantias. A gente não tem garantia de que alguém não vai nos trair. Nunca. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que se fortalecer para, se alguém nos trair, aquilo não ser o fim da nossa vida. Exatamente. Se eu acabar sendo traída por alguém, eu tô tão bem que aquilo vai me machucar, vai doer, mas não eu tem vou me como não reconstruir. doer, né? Não tem como não doer. A traição é uma coisa horrorosa, né? Dói mesmo. Só quem já foi traído sabe o quanto dói. Mas saber que, tipo, se cuidar o suficiente, se amar o suficiente para que, se aquilo acontecer, tu ter base, né, e lastro emocional para se recuperar e depois saber para que lado tu vai. Se tu vai tentar um perdão para aquela pessoa ou se tu vai seguir outro caminho, né? Vai seguir a tua vida longe dessa pessoa e viver outras experiências com outra pessoa. Mas eu sempre penso que o padrão de traição também, se uma pessoa vive muitas traições, é porque tem alguma coisa ali dentro dela que ela ainda não viu, que Que tá atrai atraindo. isso, né? Exatamente, né? As pessoas tendem a se colocar muito no lugar de vítima, mas a vítima não se cura. E a vítima não resolve nada na vida dela. Então, se eu estou tendo vários relacionamentos e em todos os meus relacionamentos eu sou vítima de Tá traição, repetindo o padrão. eu tô repetindo o padrão e tem alguma coisa em mim que tá conectando. Não é que eu sou a vítima. O que em mim me conecta a esse perfil, né? Tem que muito dar um olhar de autorresponsabilidade para poder mudar o padrão. Autorresponsabilidade, autoconhecimento profundo, entendendo a sua história de vida, a história dos seus ancestrais e tudo mais, para entender o porquê que está repetindo esse padrão e ficar mais atento a novas escolhas e como que você vai agir com isso. No caso de ciumentos patológicos, desta forma, quando fica muito patológico, para alguns casos clínicos, eu encaminho até para psiquiatra, porque às vezes tem pensamentos muito obsessivos, né?
Porque fica mesmo aquele pensamento Criando coisa, repetitivo né? e não consegue desenvolver. Os ciúmes patológicos, quando ele é muito patológico, a pessoa não consegue nem trabalhar muito bem. Ela vive em função do outro, Ela cria da vigília histórias do e ela outro. acredita E naquela acredita naquela história. história. Nossa, é muito ruim. Uhum. Pode ser extremamente E prejudicial. às vezes acaba um relacionamento legal, né? Porque imagina que triste se tu não tá traindo, tá sendo acusado de traição. É tenebroso, tu tá sendo fiel Tenso. e a pessoa fica ali o tempo todo te acusando de traição. Por mais que tu goste da pessoa, chega uma hora que tu diz, eu não quero mais carregar isso, tá muito pesado. Eu não Pesado. aguento mais essa coisa de ficar sendo acusada de algo que eu não fiz. Então, quando começa a ir pra um lado que é mais histórias da cabeça e a pessoa acredita naquilo e começa a depositar no outro todo esse peso, aí fica complicado e tem que buscar ajuda mesmo, né? Sim, para o relacionamento ficar saudável, né? Um Uhum. relacionamento saudável é aquele ciúmes gostosinho que a gente tem, né? É, Que todo tipo, mundo tem, né? Que é aquele ciúmes de quem gosta, né? É uhum. natural, esse ciúmes é A saudável. gente até gosta quando é um ciúminho pequeno, né, uma coisinha engraçadinha ali que tu pode brincar com aquilo, diz: "Ah, a pessoa Sim, gosta de mim, ela tá com medo de me perder", então isso é isso. amor. Agora quando começa, tipo, a pessoa te acusar de coisas que tu não fez. Aí fica ofensivo, É, né? E fica chato, fica desgastante, desgasta muito a relação mesmo, né? Agora, a gente estava falando da traição, voltando um pouquinho, como reconstruir a confiança para aqueles casais que, de repente, houve a traição, tanto no namoro ou no casamento, e eles decidem, optam por estarem juntos? aí é um processo longo, né, e que vai exigir bastante sacrifício dos 2, porque vai ser difícil para os 2. Vai ser muito difícil para a pessoa que foi traída conseguir reconstruir a confiança, conseguir voltar a acreditar no outro, porque ela vai ficar em estado de alerta, sempre esperando o próximo golpe, né? Porque, querendo ou não, foi um golpe a traição. Então, ela vai ter que trabalhar muito em si mesma, né? Pra saber se ela realmente tem condições de aceitar aquela traição e seguir em frente, porque o que não pode acontecer é a pessoa dizer, tudo bem, eu te perdoo, e cada briga ficar jogando aquilo na cara. Não, porque tu me traiu, porque tu não me traiu. Bater na mesma tecla, isso é super ruim. Exatamente. Então, tipo, Esgota o tema. Eu costumo falar, esgota o tema. exato, vai ficar Tira todas jogando as na suas cara. dúvidas e você resolveu perdoar? Esgota o tema. Tira todas as suas dúvidas e, por mais que seja difícil, não volta a tocar no assunto. É, porque vai desgastando, a pessoa vai dizendo, tá, mas que saco, tu disse que me perdoou e eu tô tentando ser uma pessoa nova e tô me esforçando e tô demonstrando através de várias atitudes que eu sou uma pessoa nova e que eu quero focar no nosso relacionamento, mas tu fica trazendo isso à tona o tempo todo. Vai Isso, cansar, né? isso. Mas ao mesmo tempo, a pessoa que traiu, ela vai ter que ter uma grandeza de saber que foi ela que tirou da relação, porque ela tirou da relação quando ela traiu. Ela tirou confiança, ela tirou várias coisas Ela daquela vai ter um relação. trabalho ali, já que ela aceitou e quer ficar, né, quer manter o Uhum. relacionamento, ela tem um trabalho de reconquista da Exato, de confiança, reconquista do da amor, confiança. de tudo. E vai ter que se provar várias vezes agora, Sim. porque a pessoa tá com medo, né? E é normal a pessoa que foi traída ficar com medo. E o que traiu agora, ele vai ter que reconstruir essa confiança. E como ele vai fazer isso? Ele vai ter que passar por um processo de, tipo, às vezes se mostrar que é de confiança de novo. Então, às vezes, ele vai ter que dizer onde está, com quem ele está, vai ter que provar mais que ele é digno de Isso, confiança, porque senão ele não vai exatamente. recuperar a Nem todos confiança. estão dispostos a isso, mas eu sempre falo, olha, vai ter que fazer. Vai ter que Não fazer, tem ou jeito, não é um tem jeito. processo. Então, algumas pessoas, elas exigem senhas, ou querem ver as redes sociais, ou querem provas mesmo. Ah, me prova que você está realmente na reunião X, Uhum. né? Me prova que você está no almoço com tais pessoas. Aí você manda aquela selfie. É chato porque a pessoa está desconfiada, mas é o que você disse, você que plantou isso, Foi exato, né? foi tu que Então, de tirou alguma dela, né? forma, se você quer manter o relacionamento, você vai ter um trabalho ali de reconquistar essa confiança, e para ter essa reconquista, vai exigir algumas ações desse tipo, não tem Pague o jeito. preço, Vai pague pagar o o preço. preço. Não foi você que quis, agora você vai lá e paga o preço. Mas eu costumo dizer também que é um processo muito longo, que não é Uhum, fácil. A pessoa que foi traída muitas vezes vai ter vários gatilhos. Você está uhum, assistindo um filme e o filme envolve traição, pode até não ser o mesmo cenário, o mesmo tipo, não importa nem se é o homem ou a mulher que está traindo, mas tem o tema traição no uhum. filme, numa série ou coisa assim, já pode ser um gatilho para a pessoa. Então, várias coisas, o nome da pessoa pode ser um gatilho, se ela tem conhecimento do nome da pessoa que foi traída, tanto para homem como para mulher. Então, eu tive várias situações assim, clínicas, onde realmente o trabalho levou tempo, sabe, gente, Uhum. para recuperar, mas é possível. Então, quando me dizem assim, né, eu atendo casais há 30 anos, é possível recuperar um casamento onde houve traição? É super possível. Mas é uma É super reconstrução, é possível. bastante esforço, Mas né? leva tempo e esforço de ambas as partes. Exatamente, E dos leva 2. tempo. E o mais importante, força de vontade. Não volta no assunto. Uhum. E lembrar que, né, reconstruir dá mais trabalho que construir do zero, né? Tu vai ter Sim, que reconstruir uma confiança. sim.
Então, mas foi tu, né, a pessoa que traiu, que criou aquela situação, então pague o preço. E a pessoa que resolveu aceitar, ela vai ter que consultar dentro dela se ela realmente tem as ferramentas e condição de aceitar a traição, porque às vezes a pessoa fala na mente consciente que ela perdoou, mas na mente inconsciente dela aquilo tá forte lá e o tempo todo ela fica trazendo à tona a situação de novo, o tempo todo ela fica em sofrimento. Então é É um realmente sofrimento psíquico muito grande. exato, a pessoa tem que ver se Muito ela realmente grande. tem condição, porque não é todo mundo que tem condição Aham. de aceitar uma traição e reconstruir um É casamento, né. verdade, verdade, muito verdade isso. Grace, agora vamos falar de ex, de términos. Que conselhos que você dá para aquela pessoa que terminou um relacionamento e tá achando que é o fim do mundo? Primeiro, saber que não é o fim do mundo, né. Quando tá acontecendo, a gente tem a tendência a pensar que perdeu o amor da vida, que: "Nossa, agora eu nunca mais vou amar ninguém de novo, agora eu nunca mais vou ser amada", mas isso não é verdade. Isso é apenas o pensamento que tá acontecendo no momento e faz parte. É normal a gente vir com pensamentos ruins, né, disfuncionais, quando perde uma pessoa que tu gostava. Toda perda envolve um luto, né. Perdi, sofro por aquilo, principalmente se eu gostaria, já tinha feito várias imagens, projeções de futuro com aquela pessoa. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer quando termina um relacionamento é aceitar. Eu não posso impor que o outro queira ficar comigo, né? Eu tenho que cuidar do que tá dentro do meu controle, que é aceitar, tudo bem, acabou, né? O que que eu posso aprender com essa pessoa que passou na minha vida, porque ninguém que passa na nossa vida é em vão. Então, refletir, o que que eu posso aprender com esse relacionamento? Por que que eu me relacionei com essa pessoa? O que que eu tenho que aprender para não se repetir no próximo relacionamento, né? Fazer uma autorreflexão, saber o que que condiz a ti, onde que tu colaborou para aquele fim, o que que tu pode aprender para não repetir no próximo relacionamento e depois focar em ti, né? Cortar 100% do contato com o ex, porque não adianta ficar lá espiando o que que o ex tá fazendo, isso aí Ai, muitos fazem isso, é insalubre, ah, não, é né? tenebroso, gente, isso daí a pessoa não depois reclama que não se cura, fica 2, 3 anos sofrendo por um cidadão que já tá com a vida lá restabelecida, já seguiu a vida e tu tá ali sofrendo. Mas por quê? Porque é uma escolha tua, porque tu continua acompanhando o Instagram da pessoa, porque tu quando a pessoa te manda uma mensagem, tu ainda responde, e aquelas, mensagem de ex, né, é só pra fazer um remember. Sim. Dificilmente um ex te manda mensagem pra reconstruir, realmente retomar o relacionamento, né. Quando é isso e com atitudes a pessoa mostra que sim, é de se pensar. Agora, oi, saudade, andei pensando em você, a pessoa só quer sair contigo para atrasar o teu processo de desconexão, Ou às né. vezes para ter ali aquela coisa bem narcísica, A né, saber que validação tem a validação, que tem alguém ali ou de stand-by e tudo mais. Então realmente, eu acho que quando tem um término, é um momento de você autoavaliar, como você disse, e fazer coisas que de repente você deixou de fazer, porque muitas vezes quando a gente está num relacionamento, a gente vai deixando amigos ou alguns prazeres, alguns hobbies para ir se moldando ao outro. Então busca olhar para si, quem é você na essência, e vai tornar-se interessante para si mesma. Vai fazer exatamente. cursos, vai fazer esporte, vai fazer leituras, vai fazer algo novo que você nunca fez, né? Eu acho que assim, para recuperar um término, ou você tornar-se interessante para si mesmo é muito importante. Exato, e tirar toda aquela atenção que tu tá colocando para o outro, voltar pra ti aquela atenção, porque daí tu consegue se reerguer, tu consegue voltar a ver valor em ti e consegue ser interessante para os outros também. Porque a pessoa que tá com toda a energia dela no externo, numa coisa que já se foi, ela tá sofrendo porque ela tá escolhendo. Ela não aceitou o fim, né? Ela tá querendo reconstruir uma coisa que tá fora do alcance dela, porque o outro também tem o querer dele. E eu sempre digo, tu nunca perdeu o amor da tua vida. Tu só perderia do amor da tua vida se a pessoa tu estava num relacionamento com a pessoa e ela morreu. Tu perdeu ela pra Deus, porque ela foi embora. Agora, se tu tá num relacionamento com a pessoa e a pessoa diz que não quer mais estar contigo, como que ela vai ser o amor da tua vida se ela não concorda com isso? Não existe isso. A gente só perde o amor da nossa vida se foi pra morte. Agora, se uma pessoa tá viva aqui na Terra, tá caminhando por aí, e ela decidiu por livre e espontânea vontade que não quer estar mais contigo e tu vai dizer que tu perdeu o amor da tua vida, tu tá lunático, né? Tá Sim. tantazinho da cabeça. É, são pessoas que estão na jornada da vida conosco por uma fase, por um período. Vieram para te ensinar algo, ou você também, ambos. É igual aquele texto, a viagem no trem, né? Vocês vão dar na jornada da vida aí, ninguém desceu do trem, mas em vagões diferentes, e faz parte, né? Uhum. Ninguém morre porque terminou um relacionamento, gente, não deve, né? Morrer por conta disso. É porque tá com a fragilidade da autoestima, né. É sempre um problema da raiz da É. autoestima ali, porque as pessoas que não têm um apreço por si mesmo, as pessoas que não veem valor em si mesma, elas depositam toda a força vital delas noutra pessoa.
E aí é um erro gigante, porque se a outra pessoa decidir partir e tu não gosta de ti e toda a tua felicidade estava naquela pessoa, a pessoa vai embora e leva a tua felicidade. Mas isso Sim. é um erro que também, outra vez, foi tu que de alguma maneira deu aval para aquilo acontecer, né? Porque tu não reconheceu primeiro o valor em ti, né? E quando a gente não reconhece, não vê valor na gente, a gente acaba atraindo pessoas que também não vão ver, porque acaba que Sim. a vida traz pra gente pessoas que vão nos dar o mesmo valor que a gente se dá. Então, se o teu senso de merecimento tá baixo, se tu não consegue ver coisas boas em ti, tu vai atrair parceiros que vão ver o mesmo que tu enxerga. Então, eles não vão ver valor em ti, não vão fazer por ti, porque se tu não faz por ti, como que tu espera que o outro vá fazer por ti? Gente, é uma coisa básica. Se eu, que Deus me deu uma vida, eu na minha própria vida, eu não tô conseguindo me priorizar, e eu espero que o outro vai me priorizar, é como Deus diz, meu Deus, eu te dei uma vida, é tua, pra tu se priorizar, e tu não tá dando valor pra ti, na tua própria vida tu se coloca em segundo lugar, como que tu espera que o fulaninho ou a beltraninha venha te colocar em primeiro lugar na vida dela, se nem tu na tua conseguiu se colocar em primeiro lugar? Então, em primeiro lugar, a gente tem que estar de bem conosco, pra depois a gente poder estar bem com outra pessoa, né? Porque não dá pra esperar que o outro vai fazer pela gente aquilo que nem a gente conseguiu fazer pela gente. Exatamente, concordo totalmente com você. Como as pessoas podem melhorar a autoestima, Grace? Eu acho que tem que ser um acompanhamento com um profissional, porque às vezes a gente tem pontos cegos que não consegue enxergar, né? Mas se a pessoa não tiver condição de fazer, né, um acompanhamento com um profissional, a pessoa pode buscar ver quais são as crenças, aquilo que ela acredita que ela tem como verdade em relação a si mesma. O que eu acredito de mim? Eu vejo valor em mim ou eu acho que eu não sou bom o suficiente? Se eu acho que eu não sou bom o suficiente, ou que eu acho que todo mundo tem uma vida boa menos eu, ou que todo mundo trai, ou que relacionamento é sofrimento, a gente tem que sempre fazer uma autoanálise. O que eu acredito em relação a mim? E o que eu acredito em relação a relacionamentos? O que for disfuncional, o que for negativo, a gente buscar reprogramar aquilo. Entender de onde veio, buscar ressignificar e fazer uma reprogramação mental. Porque Conhecer todas as suas crenças sobre o amor, né? exato, e sobre si próprio, né? Pra saber onde que tá ali, cadê o calcanhar daqueles, né? Porque a partir do momento que eu sei onde que tá doendo, eu consigo curar. Ah, mas agora, enquanto eu não sei o que tá doendo, eu vou indo na vida pela intuição, aí não vai dar certo, né? Então é primeiro parar, refletir, buscar entender aonde que tá errado, onde que tá disfuncional e depois o que eu faço pra mudar isso. Como é que eu faço? Se eu não gosto de mim, se eu acho que eu sou feia, o que eu faço pra começar a me sentir mais bonita? Se eu acho que eu não presto pra nada, o que eu posso fazer pra começar a prestar em algumas coisas que eu acho importantes, né? Se eu não acredito no amor, o que eu posso fazer pra voltar a acreditar no amor? Entende? E assim a gente vai indo e buscando ressignificar, encontrou o erro e agora cura. Qual é a solução pra isso? Aí eu acho que é um bom começo por aí, né? Perfeito. Você acha que vale a pena, ou tem assim, as pessoas deveriam ter, tipo, um tempo para elas se programarem ali, tipo, não, até quando vale a pena esperar por aquela pessoa que não sabe o que quer? Relacionamentos muito longos, que você tem uma expectativa de namorar, de casar. Não, tá namorando, tá num relacionamento há muito tempo, tem uma expectativa de casar e essa pessoa tá te enrolando por muito tempo. Ou aquele que é indefinido. Você sabe que você tá namorando, mas a pessoa não fez o pedido, porque hoje tem que fazer o pedido, né? Então a pessoa tá ali namorando, mas a pessoa não faz o pedido e fica ali enrolando, não sabe o que quer, vai, não te assume nas redes sociais, não te apresenta para os amigos, não te apresenta para os familiares, mas tá. Você entende que você está namorando com essa pessoa, que vocês estão ficando juntos o tempo todo. Você só está com essa pessoa. Até quando vale a pena estar numa situação assim? Depende de quanto tempo tu tem pra perder, né? Porque os homens, em especial, eles sabem muito o que eles querem, eles são muito práticos. Então, quando a mulher olha pro homem e diz, eu tô confusa, é porque, geralmente, esse homem não tá tão interessado em ti. Porque o homem, quando ele é muito territorialista. Então, quando o homem vê valor numa mulher e ele pensa, eu quero essa mulher pra mim, tu acha que ele vai deixar ela dando sopa aí no mercado, estando solteira? Não, ele vai querer dizer, eu vi valor nessa mulher e eu quero algo com essa mulher, então deixa eu tirar ela do mercado. Quando o cara fica te enrolando, passa meses e ele não te assumiu como namorada, quando tu não tá nas redes sociais dele, é porque ele tá interessado ainda em caçar, ele não achou que tu é a mulher ideal pra ele, então ele continua procurando outras, enquanto ele tá procurando outras, tu é conveniente tá ali na vida dele. Então por isso que ele te dá migalhinhas pra tu continuar ali, porque se ele não te desse migalha, tu morreria de fome e iria embora. Então ele te dá uma migalha, faz tu ficar confusa,
conduza, para que tu continue ali, né, à disposição dele até que ele encontre a mulher que sim ele dá valor e que em questão de pouco tempo ele assume como namorada dele, assume nas redes sociais e até casa, dependendo, né? Sim. Então, depende de quanto tempo tu tem para perder, né? E claro que a pessoa não vai te conhecer hoje, vai te pedir em namoro amanhã. Também não é isso, né? Mas é saber que existe um tempo para vocês se conhecerem e já dá para saber se o cara quer ou se ele não quer. Porque a gente, um pouco, tipo, digamos, 10 dates, tu já sabe se tu quer ou se tu não quer namorar aquela pessoa. Tu já Na viu quem ela verdade, é. para homens, no terceiro date ele já sabe. Ele já sabe, bah, eu vi potencial nessa No mulher. terceiro date ele já sabe que é exatamente isso, se ele vai deixar essa mulher no mercado ou não. O que ele vai fazer, ele não vai passar um final de semana sem convidar. A partir do terceiro date, se ele sabe que aquela é a mulher, ele vai fazer de tudo para estar com você todos os finais de semana, ou a maior parte do tempo. Ele vai Ele não vai criar correr tempo pra risco. estar contigo, Ele né? não vai correr risco. Exatamente, porque o homem é territorialista. Então, tipo, aquele homem que diz, eu tô sem tempo, não. É que tu não é uma prioridade, não é que ele tá sem tempo. Porque o homem que não tem tempo, ele arruma tempo pra quem ele acha interessante, pra quem ele valoriza. Agora, o homem que não tá interessado, ele diz que tá sem tempo, mas é porque ele não está interessado. Então, dependendo, tu fica um tempo, uns 10 dates, vamos dizer, 10 dates é o máximo pra tu ficar com uma pessoa. E nesses 10 dates, o cara não te assumiu, o cara continua só sendo a ficante dele, e às vezes ele dá perdido, às vezes ele aparece, às vezes ele não aparece. Minha filha, corra! Eu nem esperaria tanto, mas tem pessoas que esperam 1 ano, 2 anos, então para essas que esperam 1 ano, 2 anos, esperar 10 dates não é o fim do mundo, né? Mas eu acho que já é bastante, eu não esperaria tanto assim. Mas aí também tem que avaliar várias outras coisas, né? Às vezes tem pessoas que realmente, às vezes, estão querendo ver porque estão traumatizadas, estão com questões com ex, apego a ex, mas daí essa pessoa não é, né? Tu tem tempo a perder para esperar essa pessoa se tratar e querer te ver? Não, então elaborar o luto dela. Exato, então tipo assim, se a pessoa terminou um relacionamento e tá com trauma, eu gosto de ti, mas eu ainda não tô pronto para me envolver porque eu tô com trauma de ex, na verdade, pode até ser que tá com trauma de ex, mas vai se tratar então. Não fique botando outra pessoa ali para ficar, né, à tua disposição enquanto tu vai levando com a barriga. Não, então, tipo, eu tenho um trauma de ex, vou me curar, depois eu entro num relacionamento, né? Não coloco outra pessoa pra estar ali sofrendo enquanto eu tô decidindo o que faço da minha vida ou não. Se eu curo meu trauma, se eu não curo, ou se eu vou fazendo as pessoas ficarem dentro da minha bagunça. Eu digo, nunca fique na bagunça do outro. Se o outro tá confuso, deixa lá ele se resolver e tu sai viver a tua vida. E daí depois se o outro se desconfundir e vier atrás com atitudes e ações coerentes pra tu poder dar uma oportunidade, aí tu dá. Fora isso, nem perca teu tempo. Pegando o gancho desse outro que de repente está com alguma relação ali, alguma pendência com esse, o que você acha dessas pessoas que saem de um relacionamento e já engatam em outro? Não dá pra julgar e dizer que 100% das pessoas são assim, mas geralmente a pessoa tá trocando um problema por outro, né? Tem raras exceções onde a pessoa termina um relacionamento e engata outro e dá certo? Tem, mas isso é exceção, não é a regra, né? A regra é tu saiu de um relacionamento e tu já se jogou direto no outro, tu trocou um problema por outro muito parecido, porque se tu não teve nenhum tempo pra assimilar o luto e pra refletir sobre o que deu errado, sobre qual a tua parcela de culpa naquele relacionamento, pra tu não repetir no próximo, a tendência de que tu repita o mesmo padrão no próximo relacionamento é enorme. E às vezes até tu diz, não, mas eu saí de um relacionamento, entrei no outro e no outro deu certo. Porque às vezes tu se relaciona com uma pessoa que ela tá disposta a aceitar os teus padrões disfuncionais. Por isso que deu certo, porque antes, se tu não olhar para os seus padrões disfuncionais e buscar melhorar, tu vai trazer isso pro próximo relacionamento. E às vezes acaba que dá certo, porque a outra pessoa tem autoestima tão baixa que ela se submete a ficar ali junto, lidando com os teus padrões disfuncionais. Mas o correto seria que para tu ter um relacionamento saudável, tu termina um relacionamento, tu vai lá, reflete, esclarece o que foi que tu errou, o que tu pode melhorar, para no próximo tu não repetir. E daí no próximo tu já chega mais saudável. E não fazendo com que uma pessoa tolere os teus padrões negativos, né? E que tu repita, só que a pessoa tá ali contigo aceitando porque ela tá com questões também que fazem com que ela tenha um senso de merecimento baixo e ela aceite aquilo, né? Mas o ideal é a gente se curar, porque de 2 curados tem uma relação saudável. Agora, 2 feridos têm relações disfuncionais. Então, é ideal a gente ter um tempo para processar isso, para avaliar, para não ter que repetir no próximo relacionamento aquilo que a gente errou no anterior.
Dois feridos têm relações disfuncionais. Sempre procurem saber se a pessoa está fazendo terapia antes, gente. Exatamente. A gente não pergunta mais o signo, a gente pergunta se a pessoa faz terapia. Ai, que aí você sabe que a pessoa, se não está curada, está pelo menos em processo de cura, né? Tá buscando já é algo. Pior é quem não busca, que pensa que a culpa é do mundo, né? A culpa são das outras pessoas, a culpa são dos meus ex-namorados, das minhas ex-namoradas, do governo, da minha família. Nunca minha. Alecrim dourado, maravilhoso, perfeito, né? Essas pessoas que acham que são maravilhosas e que tá bom como elas estão, é legal sair correndo. Porque quanto mais a pessoa tem autoconhecimento, mais ela sabe que ela tem coisas e questões a serem melhoradas, né? Todo mundo tem luz e sombra, né? Exatamente, o ser humano é dual, é luz e sombra, né? Coisas boas e coisas ruins. Agora, aquela pessoa que acha que ela tá maravilhosa do jeito que ela tá, é perigoso, porque ela vai entrar na relação indisponível para fazer mudanças, inflexível e querendo que os outros atendam suas necessidades. Se não atenderem, o problema é do outro, porque eu que já tô perfeito, já tô moldado. Aí é perigoso, porque essa pessoa não vai evoluir. A pessoa que se considera perfeita, ela não evolui, porque ela acha que ela já tá pronta. Agora, a pessoa que se entende como um ser errante e é ensinável, essa pessoa é uma pessoa boa de se relacionar, porque ela vai ser flexível, porque ela vai pensar nela, mas ela vai pensar em ti também, né? Então, é muito importante que a gente decida onde, que terreno que a gente vai plantar a nossa casinha. Porque não adianta, como relacionamento é construção, mas o mais importante é ver em que terreno eu vou plantar, eu vou construir. Porque se eu for construir num terreno arenoso, qual que é a chance da melhor construção dar certo, vingar num terreno arenoso? Não vai vingar. Então, escolha a pessoa, né, certa para poder construir em cima de um terreno bom. Agora, se a gente vai construir em cima de um terreno ruim, a melhor construção não vai dar certo, né? Então, é muito importante. Eu acredito que a pessoa com quem a gente escolhe se relacionar é uma das decisões mais importantes da nossa vida, porque vai impactar em todas as áreas, né? Vai impactar no teu relacionamento, vai impactar na tua questão profissional, vai impactar no teu jeito no teu estado de espírito mesmo, né? Com as pessoas no geral. Se tu tá num relacionamento onde tu vive em conflito, onde é só estresse, tu vai sair pra tua vida estressada, tu vai chegar no teu Ela trabalho tá estressada. carregada, né? Leva de um lugar para o outro. A gente não consegue separar, né? Não, agora estou no trabalho, agora é só o trabalho. Estou agora no meu relacionamento, estou só no meu relacionamento. A gente acaba que é um ser, né, complexo. A gente acaba trazendo questões de um lado para o outro, né? Então é bom escolher direito com quem a gente vai se relacionar para evitar problemas a gente sempre vai ter, mas para evitar problemas gigantescos, né, monumentais que vão impactar diretamente na nossa vida de uma forma muito pesada. É que algumas pessoas entram num outro relacionamento logo depois do ex como forma de superação, né? Uhum. E nem sempre é esse o processo. Às vezes é necessário viver o luto. Exatamente. Quanto mais importou o relacionamento, né, maior vai ser o tempo de luto. A não ser que as pessoas entrem em relacionamentos e de qualquer maneira não se aprofundam, né? Pessoas que não se aprofundam às vezes conseguem sair de um relacionamento em outro porque aquilo ali não teve nenhum significado para ela. Então o luto é desnecessário porque na verdade nunca significou. Mas se alguém teve relevância na tua vida, é óbvio que o luto é necessário, porque é uma dor, né? É uma perda e toda perda exige um sofrimento, um tempo de olhar para aquilo, né? De sofrer e depois se reerguer. E esse tempo é relativo, né, para cada um, né? O quanto tempo você vai ficar em sofrimento, ou em luto, ou não digo nem sofrimento, né? Às vezes o término, até para aquela pessoa que decidiu terminar, pode ser um sofrimento, né? Mas o tempo, ele é relativo para cada um. O importante é realmente você verificar se é um padrão, se está toda hora, termina e começa um outro, termina e começa um outro, e não se mantém, né? Às vezes a pessoa nem sabe que ela tá indisponível emocionalmente, né? Ela acha que que o problema é as outras pessoas, mas na verdade ela tá indisponível emocionalmente e ela acaba se boicotando. Então, se ela tá acostumada sempre a ler até o capítulo 2 os livros, quando começa a terminar o capítulo 2 ela diz: tá na hora de sair. Já estamos entrando no capítulo 3 que eu nunca li, é desconhecido, tenho medo, então eu vou vazar daqui, né? Então, às vezes também depende das crenças da pessoa. As pessoas têm medo do desconhecido. E às vezes, se a pessoa é acostumada só com relações rasas, ela se mantém só no raso, porque é um padrão dela tá no raso. E aprofundar é assustador. E daí, quando começa a aprofundar, às vezes ela nem sabe por que tá ruim. Ela sabe porque tá começando a ficar sério demais. E daí ela pega e diz: ai, tô entrando em território desconhecido. Claro, tudo isso inconscientemente. Vou embora, tá começando a ficar perigoso. Eu não sei o que vai acontecer daqui por diante, né? Daqui pra frente. Então, às vezes a pessoa sai não porque ela não gosta, mas sim porque ela tá entrando num território que pra ela é assustador. Ela não sabe o que vai acontecer. E ela não tem lastro emocional pra aguentar aquilo. E ela se retira. E o outro fica: o que foi que aconteceu? Tem pessoas que se sabotam muito no Exato. relacionamento. A autossabotagem acontece, ela existe e é real.
Então tem que é muito pessoal, a pessoa, tipo, sozinha às vezes não consegue enxergar o que que tá acontecendo, por isso que é importante uma ajuda de um profissional, de alguém que tá de fora, não envolvido emocionalmente, para poder enxergar e vasculhar, descobrir o que que tá acontecendo ali, né. E aí a gente avalia esse padrão que se repete na vida da pessoa e por que que se repete, né, o que está Uhum. acontecendo. Normalmente são autossabotadores. Uhum. É interessante, bem interessante. Agora vamos pensar, o que que faz, será, um homem chegar e pensar: "Nossa, essa é a mulher que eu quero". O que será que faz ele pensar? O que será que ele pensa? Quando será que ele decide que essa é a mulher? Tem várias teorias que falam sobre isso, né. Umas teorias falam que é quando o homem tá pronto, porque o homem, às vezes, ele tá numa fase, né, que ele quer só pegação mesmo, pode botar a melhor mulher da face da terra na frente dele, que ele não vai se conectar com aquela mulher. Tem teorias que falam que o homem só se prepara para casar quando ele realmente pensa: "Agora eu já vivi tudo que eu queria viver, de curtição e essas coisas, e agora eu estou pronto para casar". E daí a mulher que ele encontrar que tiver princípios, valores e planos parecidos com o dele, ele dá uma chance. Porque eu não sei se vocês já viram vários homens falar: "Nossa, já apareceu mulheres maravilhosas na minha vida quando eu não estava interessado em ter um relacionamento". E aí, por mais maravilhosa que tu seja, tu não entra no coração daquele homem se ele não quer entrar. Porque o homem não é ensinado a ter um relacionamento e a valorizar o relacionamento desde criança, que nem a mulher. A gente, quando é criança, a gente ganha uma boneca, já é ensinada a Brinca de cuidar, casinha, a né? ser mãe, a brincar de casinha, a querer um relacionamento. Os filmes da Disney são todos buscando o príncipe. Os filmes que os menininhos assistem geralmente é corrida, é isso, é aquilo, é ação. Eles não têm o sonho de construir uma família desde criança, não são incentivados a isso. Então, às vezes, o homem tem que passar por um tempo, assim, de ficar se divertindo mesmo, até que ele diz: tá, chega, agora eu quero construir uma família. Aí ele começa a conhecer mulheres e ver se tem química, se tem planos, princípios parecidos com o dele. E se ele encontrar uma mulher que combina com ele, que tem compatibilidade, aí ele leva pra frente. Mas se ele encontrar essa mulher legal num momento que ele não tá nem um pouco disposto e disponível pra isso, ele não leva adiante, mesmo que a mulher seja maravilhosa. É, eu acho que é isso mesmo, acho que é uma questão de maturidade e uma decisão. O homem, ele tem um momento em que ele para e diz: "Quero namorar". E aí Exatamente. ele vai selecionar, realmente é uma seleção, ele vai Uhum. selecionar essa mulher de acordo com os princípios, com o que ele busca. E aí quando ele encontra, ele não vai ter essa história de não tenho tempo, ele vai Uhum. investir ao máximo para ficar com essa mulher. Exatamente. Mas é um momento, é uma maturidade mesmo, uma decisão. É uma Quero decisão. namorar. É. Já a mulher não, né, a mulher tá meio que sempre atenta buscando ter um relacionamento, porque ela é condicionada. Parece que na sociedade, o homem, por mais, né, idade que ele tenha, se ele não tem alguém ainda, a sociedade passa a mão e diz: "Não, ele ainda não encontrou a mulher interessante o suficiente pra ele se relacionar". E a mulher, depois dos 25, já dizem que: "Nossa, tá velha, né, aquela ali tá É, eu acabada". tenho observado uma ânsia muito grande, muito maior nas mulheres por um relacionamento, por conta até daquilo que a gente conversou em outro episódio, né, com uma escassez das relações muito grande. Elas se sentem muitas vezes descartadas ou só usadas, sexualmente falando, muitas vezes, e aí acreditam que aquilo vai vingar um namoro e não vinga. Muitas vezes acontece isso que você falou, às vezes não vinga com ela, porque a pessoa diz: "Ah, não, não quero, não posso namorar agora, eu estou trabalhando muito", às vezes passa um mês, 2 meses, assume lá nas redes sociais, namorando sério com uma outra pessoa, dali um ano ou menos, já está casando com outras pessoas. Isso acaba detonando com a autoestima de muitas pessoas que eu conheço É, em e às vezes relação a isso. um grande problema é a questão da mulher, né, por causa dessa pressão social, achar que passou dos 25 anos, tá velha, tem que já logo achar um marido, que já tem que logo ter filho, por causa da questão biológica mesmo, né, dos óvulos não envelhecerem e tal. Só que aí o que acontece? Um erro muito grande é ficar desesperada por ter um relacionamento, mais do que focar em si e buscar encontrar alguém que realmente tenha afinidades com ela, né? Porque quando ela sai buscando qualquer homem para poder, né, preencher aquela situação social de ter um marido e se sentir validada porque tem um marido e já sair fazendo filho porque tá passando o tempo, esse desespero acaba que, mesmo que as pessoas não percebam conscientemente, inconscientemente, a gente percebe quando a pessoa tá desesperada. E isso, quando a pessoa tem valor e ela já se cuidou e ela já se tratou e ela tá bem com ela mesmo, ela se conectar com uma pessoa que tá ali desesperada, afugenta. É como se fosse, tipo, Sim, um repelente de pessoas boas. Quando a gente tá buscando um relacionamento por desespero, a gente não repele, acontece, né. as pessoas boas e atrai quem? Só tralha. Então, estar desesperada pra buscar, vai conseguir um relacionamento? Vai. Tralha. Não vai conseguir um homem maravilhoso se tu tá buscando um homem
por desespero. Porque os homens de valor vão pensar, nossa, tem alguma coisa errada com essa menina. Eu não sei explicar o que que é, ela parece uma pessoa mais incrível, mas eu não tô conseguindo me conectar com ela. Exatamente. O desespero repele, né? Sim, Se ele porque tá elas, saudável. elas ficam pegajosas, É. desesperadas mesmo, para que aquilo vire um relacionamento sério. Exato, aí se a pessoa tá saudável, ela não vai se ligar com uma pessoa que tá no desespero, porque quando a pessoa tá no desespero, ela tá disfuncional. Então ela só vai se ligar a quem? A outro disfuncional. Então o problema de tudo, se tá desesperado, calma, gente, não tem essa pressa, não tem essa deadline de prazo de validade para encontrar um homem. Eu gosto de contar essa história da minha tia. Ela encontrou o amor da vida dela, ela já casou com meu tio por um tempo, assim, e daí depois ela separou dele, foi corajosa, largou o Brasil, foi viver na Europa. Aí ela conheceu aos 60 anos o amor da vida dela. E aos 60 anos ela encontrou um homão, que ele é um homão para qualquer pessoa de qualquer idade. Ele trata ela como uma princesa, ele é amoroso com ela. Ele é multimilionário e ele trata ela que nem uma rainha. Então, tipo assim, não tem essa história de aos 30 anos tá descartável, tá velha e ninguém vai te querer. A minha tia, aos 60 anos, encontrou um homem que trata ela como uma rainha. E a Viu, relação. mulherada que passou dos 50 e tem esperança de Claro, encontrar aí gente! o seu europeu milionário mega atencioso. A relação deles é lindíssima. Eu fui visitar eles e eu fiquei tipo assim, que lindo. Mas é porque o senso de merecimento dela tava alto. Ela nunca pensou, nossa, eu tô velha e agora ninguém vai me querer. Ela sempre pensou, eu tenho certeza que eu sou uma mulher de valor e que um homem de valor também vai me querer. Como o senso de merecimento dela tava bom e ela nunca acreditou nessas anedotas de que passou dos 30 é velha, ela encontrou um homem que viu todo o valor que ela via nela mesma. O homem também reconheceu. E ele falou pra mim, eu não perguntei, ele falou assim, Grace, eu vou viver o resto da minha vida com a tua tia, porque eu me conecto com ela e a gente encaixa em tudo. Ele já namorou modelos, porque imagina, o homem, o poder do homem, querendo ou não, Ah, é sim. o poder, Sim, sim. querendo ou não, o homem ter uma Ah, condição financeira boa é um é um poder poder. grande, né? Abre muitas portas. Exato, e ele já tinha namorado com modelos russas, um monte de mulher perfeita, assim, troféu. E ele falou, não me faziam feliz como a tua tia me faz. Então, sempre vai ter os retardados, o rebanho que vai querer o troféu? Sim. Mas sempre vai existir o homem de valor que tá buscando conexão. E outro exemplo, o Keanu Reeves, eu não sei se vocês conhecem, Sim. é o único ator que eu babo ovo. Não babo ovo pra ninguém, mas pro Keanu Reeves eu babo. É Olha lá, porque a namorada dele é uma artista plástica que tem, acho que 50 e poucos anos. Ela tem cabelo grisalho. Ela não é nenhum padrão de dizer, tipo assim, olha esse troféu. Não, ela é uma mulher normal, gente, como a é? gente. E aí, quando ele começou a namorar com ela, ele foi muito atacado. Nossa, mas tu podia escolher a mulher que tu quisesse. Por que que tu não pega uma modelo da Victoria's Secret? E ele falou, porque eu não tô buscando um troféu pra mostrar pra vocês. Eu tô buscando uma mulher que combine comigo, que tenha conexão comigo e que preencha a minha alma. Então, mulheres não tem por que se desesperar. Sempre vai ter os caras patéticos que vão só buscar a beleza e juventude? Sim. Mas também vai ter aqueles homens reais, aqueles homens bons e maravilhosos. Porque olha o Keanu Reeves, melhor que ele. Quem que é melhor que o Keanu Reeves? Eu fico muito pau pra ele. Eu acho ele incrível. E ele não tava buscando um troféu, ele tava buscando uma mulher que se encaixasse com ele. Mas tu acha que o senso de merecimento dessa mulher que tá com o Keanu Reeves hoje é baixo? Se fosse, ela não tava com aquele homão. É porque ela descobriu o valor dela, buscou dentro da essência dela reconhecer quem ela é e ela soube esperar até encontrar um homem que realmente fosse digno dela. E agora estão juntos, entende? Então não tem por que ter desespero. O desespero sempre vai repelir pessoas boas e vai atrair pessoas disfuncionais. Então, se tá desesperada, calma, não procura ninguém agora. Vai se curar, vai olhar pra ti, vai começar a buscar maneiras de encontrar o valor em ti mesma. Aí depois, quando tu estiver bem contigo mesma, aí tu se abre para um relacionamento. E outra coisa, a mulher não vai conquistar. Quem conquista é o homem. Quando a mulher quer conquistar o homem, ela tá fora do papel dela. Quem tem que conquistar é o homem. A mulher, ela cuida de si para ela ser atraente o suficiente para homens tentarem conquistar ela. A mulher que se valoriza, né, que ela é seletiva, eu acredito que todo mundo tem valor. Às vezes a pessoa não sabe que ela tem valor. Aí que tá o problema, porque Deus deu valor pra todos nós, né? A partir do momento que Deus nos deu a vida, a gente já tem valor. Só que às vezes a gente não enxerga o nosso valor. E quando a gente não enxerga o nosso valor, a gente precisa o quê? De validação externa. Aí que a mulher se perde dando bola pra vários homens, ou o homem se perde dando bola pra várias mulheres. Então, não é que a pessoa não tenha valor, é que ela não reconheceu o valor dela, e ao ela não reconhecer o valor dela, ela não é seletiva, ela deixa qualquer um se aproximar com promessas falsas e acaba
que acaba que essas pessoas que chegam até ela, acabam que não valorizam ela também. E ela entra naquele looping de sofrimento, que a culpa é dos homens, que ninguém quer nada, mas se tu tá dando permissão para que os homens entrem na tua vida e te usem, tu não tem responsabilidade É. nisso? Isso tem relação com tudo, até com a questão da imagem que você vende, né? Então, tipo, o tipo de fotos que você põe nas redes sociais, como você se porta, quando você está no lugar, né? Então, tipo, o que que você está buscando e aonde você está buscando? Eu quero namorar, qual é a minha postura? Não, eu quero namorar, mas eu tô ficando com todo mundo, eu tô flertando com todo mundo, eu tô usando roupas vulgares. Então, qual é a minha postura para eu conseguir um namorado? Então, por isso que hoje, inclusive, tem vários mentores de relacionamento ali ensinando sobre isso, né? Tem alguns mentores que falam, se você está mostrando muito da perna, não mostra de cima, enfim, em relação a vestimentas e tudo mais. Gente, isso não é uma questão de tipo, olha, tipo, preconceito com mulheres ou julgamento, não é isso. É uma questão mesmo de valorizar, né, de você se valorizar como um conjunto de coisas, né, de conjunto da pessoa que você é, ser humano que você é como um todo. É postura, é atitude, é de conversa, é diálogo, tudo isso é um conjunto. Uhum. E as pessoas vão nos buscar por aquilo que a gente está mostrando. Então, se eu estou me mostrando nas redes sociais, que é uma vitrine, como um objeto, uma gostosa, que estou mostrando peito, estou mostrando bunda, que tipo de homem eu vou atrair? Que Um, imagem que eu tô passando? os homens vão vir até mim porque estão me vendo como um pedaço de carne. Então, eu vou ter uma legião de homens interessados, sim, mas interessados em me pegar. Interessados em ter um relacionamento. Tu acha que um homem que quer casar com uma mulher, ele quer que 100 mil homens fiquem lá desejando a mulher dele, que ela fique mostrando peito, bunda? Não, ele vai pensar, eu quero a minha mulher pra mim, eu quero porque o homem busca também essa questão do respeito, né? Então, se eu tenho uma mulher que qualquer homem acha que tem acesso, essa mulher não vai me respeitar. Então, eu não vou querer ficar com essa mulher. É mais uma questão da reputação que o homem prioriza muito. Então, se uma mulher tá lá se expondo, né, toda aberta com foto de biquíni, o homem de valor vai pensar, essa mulher não vai passar o respeito que eu quero, porque ela vai ser uma extensão minha. Então, se ela é uma extensão minha e ela tá se mostrando tanto, isso acaba que me afeta também. Então, o homem vai querer uma mulher mais reservada porque passa mais respeito pra ele, a reputação dele fica mais preservada do que uma mulher que tá ali se expondo totalmente querendo validação de outros homens. O homem quer que a mulher dele, que ele valide a mulher, ele quer ser ele a pessoa que valida a mulher dele, não que ela precise da necessidade de que 20, 30, 100 mil homens valorizem a mulher dele, Isso né? prejudica demais. Nossa, Exatamente. muito. Até a mulher tem essa postura. Eu também não gosto de homens que estão lá querendo validação de outras mulheres. Eu não tenho tendência a gostar se um homem tá sem camisa, tá mostrando que é o gostosão pra mim. Isso é um repelente. Eu penso, ele precisa da atenção de muitas. Não é um homem que me interessaria. Eu prefiro um homem mais reservado, que tá cuidando da conduta dele, que tá focando no que é realmente importante, tá cuidando dele, do corpo dele, do trabalho dele, e tá focado nele, do que um homem que tá lá querendo validação de várias mulheres pra se sentir o Eu acho que é gostosão. complicado para É. dois lados, né? Essa pessoa que está buscando validação, é muito difícil de você ficar com uma pessoa assim. Porque Porque ela tá nunca vai ter olhando para atenção o todos e não só para suficiente. você, né? É, e Então é porque muito toda complicado. atenção que tu puder dar pra ela nunca vai ser o suficiente. Porque ela tá ali com aquele buraco emocional, aquela necessidade de ser validada por um grupo gigante. Entende? Então, essa pessoa que tem a necessidade de ser validada por muitos, por mais que tu dê toda a atenção possível pra ela, nunca será o suficiente. E isso é perigoso, porque em algum momento isso vai dar ruim. Sim, sim, com certeza. Olha, para a gente encerrar aqui, eu quero uma última pergunta. Como que faz, na sua opinião, para acalmar uma mulher em momento de conflito? Essa é boa. Então, a gente tem que lembrar sempre o que que a mulher busca. A mulher busca afeto e ela busca segurança. Então, como é que eu vou acalmar uma mulher no momento de raiva? Eu vou ter que dar afeto pra ela e eu vou ter que solucionar aquela demanda que ela trouxe. Então, digamos que a mulher tá, toda vez que a mulher tá brigando, ela tá brigando por quê? Porque ela tá pedindo inconscientemente ajuda, né? E tem alguma demanda dela que não tá sendo aceita. Então, dá afeto pra ela, valida ela, diz pra ela que tu ama ela, que tu tá ali, que tu vai resolver. E aí tu acalma o sistema nervoso dela com afeto, diz pra ela, reconhece, né? Que tu ama ela, que ela é importante pra ti, e vai lá, ação. Se ela reclamou que tu não botou o lixo pra fora, vai lá, tira o lixo pra fora. Se ela reclamou que tá muito pesada as questões domésticas pra ela, tá fazendo tudo sozinha, vai lá e ajuda ela, ou busca uma solução, como é que a gente pode resolver, de repente botando uma doméstica pra limpar a casa uma vez por semana, ou de repente eu me proponho a ajudar nessa e nessa questão pontual. Descobre qual que é o problema e busca a solução, porque o homem é a praticidade, né? Ou descobre a linguagem de amor dela, né? Ou é a palavra de afirmação, ou atos de serviço que você falou Exato. aí.
tranquiliza essa mulher aí descobrindo qual é a linguagem de amor dela. Escutando ela, né, também. Qual que é o problema? O que tá acontecendo que tu tá desse jeito? Deixa eu te ajudar. E se for algo que tiver ao teu alcance, tu vai lá e soluciona, né? E se for algo que tá meio fora do teu controle, vocês vão ter que conversar pra descobrir como fazer pra encontrar uma solução. Porque às vezes a pessoa tá querendo alguma... Às vezes tem mulheres que são coerentes e estão pedindo coisas que são aceitáveis, e tem mulheres que estão incoerentes e estão pedindo coisas que o homem não tem condição de dar, né? Às vezes a mulher tá querendo que o homem dê pra ela uma coisa que ele não tem condição de dar. Às vezes até uma coisa... um bem material que o homem não tem condição de dar pra ela. Acontece muito. Então, tipo, tem que ver. Isso que tá pedindo é coerente? Eu posso? É uma coisa fácil de solucionar? Se sim, vai lá e soluciona. Se a mulher tá sendo incoerente, tá te pedindo mais do que tu pode dar, então vocês vão ter que conversar pra que ela consiga também te entender e vocês descobrirem uma maneira de que fique bom pros dois. Porque tu também não pode se endividar pra atender um capricho de uma pessoa que tá pedindo algo que tá muito fora do aceitável, né? Puxa, acontece. Acontece mesmo. A gente Fiquem vê muito, atentos, né? homens também. Isso não é por aí, né? A Porque gente vê também é que igual acontecer muito, criança né? mimada, né? Às vezes não quis isso, não foi o suficiente, quer mais aquilo. Tem E gente que não muitas sabe pessoas quando tá acabam bom, se né? endividando muito em prol desses caprichos. É verdade, Exatamente. acontece bastante. Tem gente que se perde querendo o ótimo, né? E não dá bola pro bom. O bom não é o suficiente. Ela tá lá visando no ótimo ou se comparando. Ai, não, porque fulaninha ganha a flor do Sim. fulano. Mas tu nunca sabe se aquele fulano que tá dando flor pra fulaninha toda semana não bate nela, não enche ela de Sim. chifre depois. Então, às vezes as mulheres ficam entrando nessa noia das redes sociais, né? Nesse Que os fator homens comparativo, né? ficam comparando com homens que estão lá no 0,1% e querendo que o homem dela, que é um homem comum, dê pra ela aquilo que o homem que tá lá no 0,1% dá pra mulher dele, sabe? E vendo só um recorte, porque às vezes o cara tá realmente dando um carro, tá dando Mas é um recorte, gente. É um Nas redes sociais é um recorte da vida. Exato. Então, ficar se comparando é uma coisa que acaba que prejudica muitos relacionamentos, né? E querer muito mais do que tu tem pra entregar também é outro erro, né? Às vezes a mulher quer que o cara entregue o mundo pra ela e ela entrega quase nada pra ele. Ou vice-versa, o homem quer que a mulher entregue o mundo pra ele e ele tá entregando pouco. Então, vamos ser realistas. Eu tô pedindo que tu me entregue algo que eu também tenho condição de te entregar, ou eu tô querendo que tu faça tudo pra mim, Vossa Excelência, né? E eu vou aqui ficar só bonitinha, só recebendo. Então, tem que avaliar muito qual que é o contexto da Quando relação. não tem esse equilíbrio no dar e receber, normalmente essas relações terminam, não conseguem Exatamente. se sustentar. É o Quando equilíbrio. só um dá e o outro não faz nada, não se sustenta por muito tempo. Exatamente. Não Essa é uma consegue. das leis, né, dos relacionamentos, Sim, né? As sim. leis sistêmicas. Eu acredito Lei muito sistêmica. nessa lei. Exatamente. Ai, que prazer enorme. Oi? Como é que faz pra Ah, tá. Gente, esse Gabriel hoje Tá tá que polêmico. tá hoje, meu Deus do céu. Olha, com o homem a gente precisa dar, Gabriel, muitas vezes palavras de afirmação para o homem resolve muito. E Reconhecer as contato coisas físico, boas que ele reconhecer e contato físico com o homem normalmente acalma. Resolve. Vai dar paz para ele, atender essas necessidades dele. E entender aquela diferença entre o cérebro masculino e feminino, né? Então, a mulher, ela tem muitas necessidades, ela fala muito sobre muitas coisas. A mulher, ela é igual um polvo, ela quer falar sobre diversos assuntos. E o homem, ele tem um cérebro diferente. Ele mexe com uma caixinha de cada vez. E às vezes o homem, ele está naquele momento caixinha. Como que a mulher pode acalmar um homem? É entender que primeiro quando estiver ali no momento de muito conflito ou falando, não entrar em debater. Toda vez que a gente estiver numa discussão, a gente não tem que ganhar. Não é? A discussão entre um casal, para fazer dar certo, é entender que vocês estão com um problema ali e que vocês têm que resolver aquele problema, mas não entre vocês. O casal tem que se preservar. Então, assim, eu não estou ali para ganhar uma discussão. Então, eu fico no interessante ponto de vista, escuto o homem falar, não discuto naquele momento, porque ele vai acalmar. Ele vai achar que está com o jogo ganho ali. Ele vai acalmar. E num outro momento você retoma e conversa sobre aquilo e fala, olha, não é bem assim, blá, blá, blá. É a gente entender o time. Isso é com o pai, quando a gente é criança. A gente não sabe, você é de uma geração bem diferente da minha. Mas eu sabia em que momento que eu podia falar com meu pai para pedir alguma coisa, para ir na festa XYZ. Tinha hora para falar. E o homem é a mesma coisa. Então, a gente, para acalmar um homem no momento de conflito, é não debater. Porque ali você vai estar medindo forças, você vai estar num cabo de guerra. Não fique em cabo de guerra. E para acalmar ainda mais, palavras de afirmação e contato físico. O homem fica calminho. Vamos atualizar? Muito obrigada por estar aqui conosco, vocês, nossos ouvintes, e a nossa terapeuta Grace maravilhosa. Obrigada pelo convite. Obrigada. Vamos atualizar o universo. Atualiza o universo.